tá? Como é que foi a aplicação no ano de 2016. Tá? A planilha está aí. Eu só quero ressaltar o seguinte. A última contratação que nós fizemos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no município de Niterói, as últimas contratações aconteceram em outubro de 2014, tá? Então, nós fizemos 4 contratações no programa Minha Casa Minha Vida. De lá para cá, a gente sofreu realmente um contingenciamento de recursos por parte do Ministério da Cidade. Então, em 2015, não houve uma disponibilização de recursos para o faixa 1. Agora, em 2016, houve novamente a liberação de recursos para o faixa 1. Nós já estamos encaminhando 4 empreendimentos para o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Quer dizer, a gente retoma novamente a contratação de empreendimento no faixa 1. Então, a gente vai verificar que no ano de 2017, novo de retiro, a demanda para os empreendimentos contratados, a última contratação foi em 2014. A gente, para conseguir entre contratar e entregar um empreendimento desse, a gente tem levado mais ou menos 2 anos, tá? Entre o início, entre a contratação e a entrega do empreendimento. E durante toda essa fase, cabe à prefeitura aquilo que a gente sabe, fomentar a demanda. A gente faz a seleção das famílias por uma série de critérios estabelecidos tanto pelo Ministério da Cidade como pela prefeitura. Todo esse critério é feito através de edital, a seleção das famílias, e aí a gente começa a verificar quem tem perfil, quem não tem, e começa todo um trabalho técnico-social com essas famílias, desde a fase antes da ocupação do empreendimento, começa a acompanhar e monitorar essas famílias, depois o acompanhamento quando eles vão ainda a ocupar o empreendimento e depois numa fase pós-ocupação. Então, esse é o trabalho efetivamente da Secretaria de Habitação. Então, durante toda a construção do empreendimento, a gente tem que acompanhar, porque a gente acompanha também as famílias, tá? Esse é o papel basicamente da Secretaria de Habitação. Então, durante o ano de 2016, já vou abrir para você falar, tá, Regina? Só um minutinho. O que nós tivemos? Nós tivemos a aquisição de um terreno que a gente já vinha analisando, não foi nenhum fato novo no ano de 2016. Esse terreno, nós já tínhamos, inclusive, iniciado a aprovação de um empreendimento desse terreno lá no Sapê, da imobiliária Maris Guia. Nós tínhamos já até iniciado a aprovação de um empreendimento lá no urbanismo de 600 unidades para o programa Minha Casa Minha Vida com a Casa Plan, lá em 2014. Mas a gente, por uma série de motivos, depois a Casa Plan não mostrou mais interesse e a gente, esse projeto ficou mais ou menos esquecido, nesse mesmo terreno da Maris Guia. A gente retomou, tá, o interesse na compra desse terreno da Maris Guia no ano passado, tá? Em 2016. Então a gente conseguiu finalizar a desapropriação dessa área para que a gente pudesse ali, então, implementar uma habitação de interesse social. Então fizemos a aquisição desse terreno com recursos do fundo, através de uma desapropriação dessa terra. Nós demos continuidade aí já na área de regularização fundiária ao contrato do papel passado. São 2 regularizações fundiárias que nós estamos fazendo dentro do programa Papel Passado, só titulação. Essa regularização fundiária, desde 2013, quando eu assumi essa subsecretaria na Secretaria de Habitação, que o Ministério da Cidade não disponibiliza nenhum programa de regularização fundiária, pelo menos do jeito que a gente entende que seria o ideal, que passasse pela urbanização da favela até a titulação daqueles lotes. O único programa que disponibilizou nesses últimos 4 anos, hoje 5 anos, foi esse programa Papel Passado, que só tem foco na titulação dos lotes. Você tem que ter uma comunidade já urbanizada
que esteja pendente só de titulação, de receber o título, né? Não tem nenhum problema estrutural, nenhum problema crônico de urbanização que você possa apenas titular. E foi esse programa Papel Passado. Por isso mesmo é que nós escolhemos, em verdade escolhemos 3. 2 comunidades. A IPCA já havia iniciado lá atrás, no governo Godofredo, esse programa de titulação daquelas unidades, e o Conjunto Carlos Gomes, que foi um conjunto habitacional. Vocês vão entrar, por favor? Fique à vontade. O Conjunto Carlos Gomes, boa noite. Foi um conjunto habitacional construído pela EMUSA em 2004 para reassentar 16 famílias, tá? Só que os títulos não foram dados naquela oportunidade. Então nós escolhemos esse conjunto habitacional para que nós pudéssemos titular. E a gente descobre que não é muito fácil titular, não, tá? É um processo complexo, porque envolve tanto órgãos, entes internos da prefeitura, como cartório e uma série de outros organismos externos. Isso demanda muito tempo e esse processo é muito complexo. Nós iniciamos essa titulação efetivamente em janeiro de 2016, tá? E nós ainda estamos concluindo essa titulação. Estamos finalizando agora essa titulação. A gente espera estar terminando agora e entregando esses títulos agora no segundo semestre de 2017 para essas 2 comunidades. Essa comunidade chamada Carlos Gomes, que é um conjunto habitacional, e os moradores da comunidade da IPCA ali em Charitas, tá? Que é o Papel Passado. Um outro trabalho que nós fizemos em 2016 com recurso do fundo foram as obras de terraplanagem e infraestrutura do Caramujo. Isso aqui foi para terminar o nosso empreendimento lá do Caramujo. Um contrato, isso aí no começo, a gente gera um contrato lá do começo da obra e o final desse contrato para finalizar a terraplanagem daquela parte que é pública, aquela rua que é pública no empreendimento. O final desse contrato foi pago agora em 2016, quando finalizou aquela rua do meio do empreendimento, aquela rua que é pública. Nós temos um terreno que é público, próprio público, no bairro de Fátima, e nós pretendemos vender esse terreno para ali edificar o Minha Casa Minha Vida, no bairro de Fátima. E esse terreno precisava de uma limpeza, para que a gente pudesse, evidentemente, até apresentar esse terreno, tá? Porque do jeito que está, poderia fazer uma visita para que as pessoas, os empresários interessados, para poder propor o empreendimento Minha Casa Minha Vida, pudessem conhecer o terreno. Então foi contratada uma limpeza lá do terreno, tá? Foi essa outra utilização aí, a limpeza do terreno do bairro de Fátima. E outra coisa que isso aqui foi o pagamento da empresa que presta o serviço do cadastro habitacional, R$30 mil. Foram os valores que nós utilizamos do Fundo de Habitação no ano 2016. O Fundo de Habitação, eu imagino que, não sei se todos os senhores sabem, ele só pode ser movimentado através de voto, tá? Com autorização do conselho deliberativo dele, que é o conselho gestor do Fundo de Habitação. Então, todas essas movimentações aqui foram precedidas de voto, tá? De um dos conselheiros, apresentada ao conselho e aprovada pelo conselho. E, por um acaso, todos esses votos foram aprovados com unanimidade, tá? O Fundo de Habitação já prestou conta a todos os órgãos a quem tem que prestar conta, já prestou conta dos seus dados de 2016 para a Caixa Econômica Matriz, que tem que prestar conta, já prestou conta aos seus conselheiros e já prestou conta ao TCE, tá? Então, todas as prestações de conta que o Fundo de Habitação teria que fazer, por isso mesmo nós estamos trazendo agora para vocês a utilização, inclusive com a autorização do Conselho Gestor do Fundo de Habitação, para que trouxéssemos para vocês, tá? Nossa utilização do ano passado.
Tem uma outra folhinha aí, que vocês queriam também conhecer, que é o nosso saldo do fundo de habitação. Tá aí com vocês também. Disponibilizou? Cristina, levanta aí, Cristina. É nossa diretora lá, é a nossa coordenadora do fundo, é a nossa guardiã do fundo de habitação, tá? É ela que controla esse fundo de habitação lá com muito carinho. Os nossos votos, é a nossa secretária, faz todo o trabalho do fundo. Esse aqui é o saldo atual, 30 de junho, do fundo de habitação. 10.964.000, tá? O fundo de habitação, hoje, ele pode receber várias fontes, né, de recursos. Ele pode receber. Mas hoje, basicamente, ele vive do solo criado. E aí o Barão de pode falar melhor do que eu. A gente sabe que o solo criado, ele vem, né, as obras de construção civil, elas vêm sendo concluídas. Então, cada obra de construção civil que conclui e não surge uma nova, né, é menos um solo criado que a gente deixa de receber. Então, a gente já teve uma média de arrecadação muito maior mensal e hoje a média de arrecadação do fundo é muito menor, né? Eu diria assim, que é 1/3 da média de arrecadação que a gente teve lá em 2013. Se naquela oportunidade Marco Linhares esteve aqui com vocês e falou da preocupação dele, que aquela arrecadação média seria insuficiente para que nós pudéssemos fazer política pública de habitação e interesse social, imagina hoje que a gente tem 1/3 daquela arrecadação e os problemas, vocês sabem que os problemas eles vão, né, evidentemente, eles vão se acumulando, né, eles vão surgindo novos problemas, novos desafios. Então, o fundo de habitação, ele não dá conta de resolver as questões de habitação e interesse social. A gente passa esse ano de 2015 praticamente sem recursos do Ministério da Cidade, tanto para regularização fundiária quanto para habitação e interesse social. Esse ano, o Ministério da Cidade disponibiliza recursos suficientes para 100.000 unidades. Parece muita coisa, mas 100.000 unidades Brasil. Então, assim, quem chegar primeiro vai levar. Eu espero que os nossos projetos consigam ter um sucesso. A gente está correndo e tentando fazer da melhor maneira possível para poder ter sucesso e conseguir recursos para esses projetos. Eles são importantes. Um é para reassentar as famílias, que são todos assim muito sociais, muito importantes. Um é para reassentar as famílias de Igrejinha, outro para reassentar as famílias de São José, né? Outro é para a gente resgatar um empreendimento nosso do Morada do Sapê, que a Imperial foi embora e deixou esse empreendimento para trás e não cumpriu as cláusulas suspensivas. Lá também em Titioca, um empreendimento de 180 unidades, né? Resgatar esse empreendimento, ver se a gente consegue agora ter sucesso e fazer esse empreendimento, que o meio ambiente tinha pedido que a gente reduzisse um pouco, porque estava muito adensado. Então, assim, são alguns casos que a gente está recuperando, está entrando de novo com eles, e esse mesmo agora desse terreno que a gente desapropriou, se a gente consegue resgatar esse empreendimento, não com 600 unidades, mas com um pouco menos, para não ficar tão adensado, para a gente ter também um empreendimento lá no Sapim. Então, basicamente, essas são as questões do fundo de habitação que eu trago para vocês, e a gente tem algumas perspectivas de investimento para esse ano de 2017, que passam exatamente por essas contratações. E o nosso maior desafio, que eu queria colocar para vocês, que eu já compartilhei em outras reuniões, nós ficamos engessados em relação ao nosso plano de regularização fundiária sustentável até novembro de 2016, porque ele estava sub júdice. Uma das empresas que participou da licitação do plano em 2014, ela fez uma série de questionamentos na Justiça, o que paralisou, né, a contratação do plano de regularização fundiária, que é um compromisso, inclusive firmado na Conferência das Cidades, é um objetivo do PLIX, quer dizer, um compromisso nosso, e nós estivemos, evidentemente, impedidos de fazer isso, mas recebemos um aval agora no mês de março
tá? Do jurídico da EMUSA, dizendo que a gente já pode voltar a licitar o plano. É claro que, depois desse lapso temporal, a gente está revendo aquele termo de referência, porque a prefeitura hoje conta com uma série de instrumentos que não tinha em 2014. Cadastro multifinalitário, que já está aí na rua, ortofoto, quer dizer, uma série de coisas. E como a gente fala de um plano que pretende ter a fotografia de todos os aglomerados subnormais, de todas as comunidades, a gente vai poder agregar todos esses instrumentos que a prefeitura tem para poder fazer esse plano mais eficaz, melhor. A gente está revendo esse termo de referência para poder licitar esse plano com a maior eficiência possível, tá? Bom, mais alguma coisa, meninos, que eu tenha deixado de falar? Eu acho que basicamente era isso. Alguma dúvida? Bom, queria agradecer primeiro a Fátima, a apresentação aqui. Posso dar um testemunho pessoal, estou aqui há 4 anos, somos colegas há 4 anos então, e vejo que já passaram vários secretários pela habitação nesses últimos 4 anos, a Fátima continua lá, trabalhando e produzindo de uma forma como poucas secretarias de habitação vêm produzindo, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Nunca se contratou tanta unidade, né? Os próximos anos vão ser de muitas entregas. Né? 1.520 até o final de 2018. 1.520. Não, até o final de 2018 que eu tô falando. São 1.520 até o final de 2018. Então, tá? Conhecido como ano que vem, então. Então, não até o final do mandato. Não. Então, assim, queria dar os parabéns aqui. Obrigado por também agradecer também em nome da Fátima, como secretário de Habitação, por ter atendido aqui a convocação do Conselho para essa prestação de contas, e passo agora a palavra para as conselheiras e conselheiros que queiram fazer. Deixa eu dar só mais um detalhe, gente. A Secretaria de Fazenda, o Fundo de Habitação, a Secretaria de Habitação faz a gestão operacional do fundo. E a Secretaria de Fazenda faz a gestão contábil e financeira. A Secretaria de Fazenda disponibiliza mensalmente no site da Prefeitura o saldo do Fundo de Habitação, tá? Então, o saldo do Fundo de Habitação está no portal da Prefeitura, tá? Portal da Transparência. Se vocês quiserem acompanhar todo mês, vocês podem acompanhar o saldo do Fundo de Habitação, porque está no portal da Transparência, porque a Secretaria de Fazenda disponibiliza, tá? Tá bom. Só isso. Obrigado, viu, gente? Conselheiros e conselheiras. Conselheira Regina. Boa noite a todos. Obrigada, Fátima. Na verdade, quer dizer, fui eu que venho fazendo insistentemente a proposta de prestação de contas do fundo, que era uma proposta maior, que eu hoje reafirmo a necessidade. Eu acho que a situação da habitação, eu diria que é catastrófica. O fundo não tem dinheiro para tratar da dimensão do problema de habitação que temos nessa cidade. A gente tem visto aqui no Compur a apresentação de belíssimos projetos, nenhum deles no valor dessa ínfima quantia de 10 milhões. Nenhum deles. E quando a gente pergunta assim, mas e para as áreas populares que estão dentro desse território que está tão belamente tratado? Não. O Ministério das Cidades vai dar o dinheiro. Só que a gente sabe que o Ministério das Cidades não vai dar o dinheiro. O governo Temer, se a gente pode chamar assim, está tirando todos os direitos, está diminuindo a parte social. Isso já vinha num decrescendo. Não é à toa que nós tivemos essa produção que eu acho ínfima, em 6 anos. Nós não estamos falando de agora, nós estamos falando de 6 anos. E não é por causa da Secretaria de Habitação, porque Marcos Linhares já disse aqui, quando que ele saiu? 2 anos? Ele saiu em 2015. Exatamente. Ele disse textualmente, com este orçamento não se dá conta do problema de habitação de Niterói. Eu acho que esse Compur tinha que dedicar uma reunião para discutir seriamente o que
nós vamos aconselhar o Executivo Municipal a fazer com a área de habitação. E aí, se formos voto vencido, seremos, acabou, nunca mais eu falo de habitação aqui. Agora, enquanto a gente não tiver uma discussão clara da diretriz, eu quero escutar com todas as letras, a habitação não é prioridade, ou então, se é, vamos mostrar que é. A gente não pode mais ficar fazendo de conta. Eu estou com um documento aqui, Fátima conhece, que foi a primeira a receber, de 2014, que tem um telhado que vai cair na cabeça de 17 famílias. Está aqui seu Gilmar. E nós já entregamos o documento com um dossiê, com fotos, um laudo técnico, tem o laudo da Defesa Civil, e até hoje nós entregamos para a secretária Maria Célia, para o ex-vice-prefeito, para o secretário, eles fizeram o registro no Minha Casa Minha Vida e continuam a morar lá. A cada chuva, eles muito mais que eu me lembro, agora eles ficam no pavor do telhado via baixo. Então, eu acho que a gente está na hora de tratar seriamente. Nós vamos deixar acontecer mais um Bumba nessa cidade? Porque na véspera do Bumba, eu fui ao Bumba. Aquilo era evidente, eu não sou especialista em risco, nunca disse que sou, mas aquilo era evidente para qualquer pessoa. Era um bolo, sabe aquele bolo de Campos que tem aquelas camadas? Era terra, lixo, e o... como é? Chorume correndo. Gente, ia cair, lógico. Qualquer ser minimamente racional via. Agora, as pessoas estão lá porque elas querem, vão botar as famílias dela em área de risco porque escolhi botar. É lógico que não. Não existe alternativa. E nós estamos numa época que está ficando cada vez mais difícil. Então, quando eu vejo a prefeitura desapropriar terreno, em vez de ter colocado lá ocupação compulsória, desapropriação com título da dívida pública e IPTU progressivo, não vai desapropriar com preço de mercado. Ora, nós estamos brincando. Isso é planejamento. Planejamento não é apenas tornar o centro bonito. Não é só ampliar a Marquês de Paraná e deixar construir um mais luxuoso shopping da cidade de Niterói, que, aliás, vai criar um fluxo de carros, porque ninguém me convence que as madames de Caraí vão andando, passeando pelas calçadas tratadas para ir ao shopping. Me desculpe, isso parece até brincadeira. Então, eu acho que está na hora da gente discutir. Discutir com tranquilidade. Prometo que eu vou ficar sem muita ênfase, com um sorriso nos lábios, mas eu gostaria, sinceramente, de discutir paciente, tranquila e seriamente o que vamos fazer com as áreas populares de Niterói, que são mais de 40 mil unidades, com coabitação, uma parte em risco, fora a população em situação de rua, que está aumentando a olhos vistos. Então, essa cidade tem um lado que é muito rico, mas tem um lado que é extremamente pobre. E a gente não pode abandonar o lado extremamente pobre. Eu não posso escutar com tranquilidade que a prefeitura vai investir dinheiro para terminar as obras da Moreira César. Me poupem desse constrangimento de dizer que eu moro numa cidade em que casas caem, mas a prefeitura investe na rua mais rica de Niterói, que é a Moreira César, das Grandes Grifes. Não pode, gente. Não pode, me desculpe. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que a minha opinião é certíssima, mas acho que ela é bastante razoável. Agora, gostaria de ver quais são os planos, dentro dessa miséria toda que a gente está vendo, quais são os cenários. Porque todo mundo gosta de falar aqui de cenário, quer dizer, todo mundo não, os planejadores, arquitetos, então adoram. Eu sou arquiteto, por isso que eu falo dos arquitetos. Adoram falar de cenários. Eu queria saber qual é o cenário que a Secretaria de Habitação vê, com os parcos recursos que tem, que o secretário Barandier, ele vive me contestando nas audiências públicas, dizendo que agora a Secretaria de Habitação vai ser rica, mesmo tendo tirado uma parte substancial do solo criado.
Eu não vi ainda a conta que ele fez, mas ele jura e publicamente que essa é a situação. Então, com a nova situação do solo criado vindo para habitação, de acordo com o que o secretário diz, e sei lá, e aí o que seria necessário para tocar minimamente, seriamente. Porque a outra coisa é que a habitação, e aí eu acho que nós concordamos, não é só produzir novas moradias, nós temos um estoque que está pronto. Morro do Estado teve deslizamento. O que a prefeitura... Gente, eu vou dar um... E juro que eu vou parar de falar, tá? Mas eu vou dar um depoimento. 2 anos de Godofredo Pinto nesta prefeitura, quando ele completou o mandato de Roberto Silveira. Foi a melhor gestão de habitação que nós tivemos neste município. A EMUDSA, comandada por Edson Pinto, fazia reuniões com todas as secretarias, vendo o que nós podemos fazer em termos do risco emergencial, preventivo, todas as secretarias, e chamou a universidade. A universidade tem um saber, não precisa me chamar não, mas a universidade tem um saber. Ficamos lá, nós só começou a fazer as obras nas áreas. Começou em Morro Lara Vilela, começou no Nepu, que tinha tido um escorregamento, só que ele foi eleito e ele abandonou tudo. Combinamos assim? Então, eu acho que essa população ela precisa estar olhada. Ser olhada com mais seriedade. E aí eu apelo aos conselheiros que a gente saia daqui com uma reunião marcada. Aí vocês trazem, quer dizer, vamos sonhar não é proibido. Se tivéssemos condições ideais, o que poderíamos fazer, como faríamos. E condições ideais não são irreais, mas são sonhos modestos. O que vai acontecer, de acordo com o que o secretário Barandia nos informa, o que podemos fazer e o que podemos fazer com esse cenário de miséria completa. Porque a Secretaria de Habitação me parece que é a que tem menos recursos. E nós vamos continuar crescendo as favelas, continuar as pessoas morando na rua, continuar deixando os morros deslizando, sabe? O que a gente vai fazer? Eu vou passar as mãos, já que o Barandia não tem, eu vou passar as suas mãos o dossiê que a gente fez, o seu Gilmar trouxe também, o laudo da Defesa Civil, a inscrição no Minha Casa Minha Vida, que para eles não chega nada, nenhuma notícia. Aí era uma pergunta que isso eu não sei mesmo, Fátima. Quando é que as pessoas começam, você falou assim, as famílias... A gente acompanha as famílias antes, durante e depois. Esse antes é quando? Esse antes é quando elas são selecionadas. Pois é, e quando que elas são selecionadas? Elas podem ser selecionadas para o empreendimento a partir do momento que o empreendimento atinge 15% de obra. A partir então desse momento, o que acontece? A partir desse momento, o prefeito, né, o chefe do executivo, já pode estabelecer o critério para a seleção das famílias. Dentro do critério, quer dizer, esse critério, normalmente, quando você vai selecionar as famílias, hoje, estou falando da realidade de Niterói, você tem mais famílias do que o número de unidades que eu tenho. Então, o critério tem sido, normalmente, sorteio, e a gente utiliza um número da Loteria Federal. À exceção de quando a gente elege, que vai ser o caso, por exemplo, de vocês, que a gente já conversou com vocês, que no caso de vocês, a gente vai ter que adotar o critério de reassentamento. A gente pode eleger uma comunidade ou uma situação de risco para reassentar. Aí cabe ao chefe do executivo, porque nós temos vários casos em risco, eleger. Não, no casarão lá, nós vamos reassentar na comunidade e tal. Então nós vamos mapear e vamos reassentar aquelas famílias. Só essas famílias que fogem ao sorteio. Tá? Aí elas vão ser acompanhadas e trabalhadas os critérios para poder migrar para o apartamento e tal. Tá bom, entendeu? O critério ou é seleção através de sorteio, ou então eleição para reassentamento. Tá? Obrigada, Fátima. Bom, eu queria, então, entregar... Posso? Porque eu queria que todo mundo visse que eu estou entregando. Está filmando. Não, porque realmente...
Bom, passo a palavra agora com o conselheiro Amâncio.